Estou muito feliz de estar aqui com todos os irmãos. Realmente quero agradecer a todos os presidentes que falaram, que me ajudaram a aumentar a minha espiritualidade, para falar com os irmãos, o irmão Júlio, ex-presidente Júlio, Breno, o Joel, e agradecer especialmente o presidente Fattori e o irmão Beto. Como eu quero falar para minha família, como eu estou feliz de estar aqui. É uma alegria enorme ver os irmãos, conversar com cada um, conhecer da história um pouquinho de cada um, não dá para ouvir todos, lógico, né? Mas eu fiz missão, eu voltei da missão, eu tenho essa é minha esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, 2 filhos meus já saíram para a missão. Isso tem me enchido de uma imensa alegria. E eu penso sempre que a Igreja do Salvador, Jesus Cristo, está aqui na Terra para abençoar famílias, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Nós precisamos abençoar as famílias. O Evangelho está aqui para abençoar as famílias. E nada mais a gente pode enxergar uma bênção numa família do que nós vemos uma família com filhos indo para a missão, voltando à missão, ou mesmo aqueles que não têm filhos que foram para a missão, e mesmo aqueles que não têm filhos, mas aqueles que o Evangelho pôde tocar, que a liderança dessa estaca fabulosa, com todos esses presidentes aqui, né, puderam fazer com que o Evangelho entrasse nos lares de vocês e abençoasse vocês, né? Esse é o grande propósito do Evangelho, né? E eu sou, por ver isso aqui, passei em Araraquara, né? Chegamos, fiquei sábado com a minha família, com a minha esposa, meu filho, o segundo filho. Eu contratei um motorista particular ali para ele poder vir até aqui. Ele dirige muito bem. Nós andamos 9 horas, mais ou menos, saindo de Guarapuava para virmos aqui. Quando conversei com a minha esposa, sabe que fomos convidados, o Roberto me convidou para mostrar a linda família dele. Como eu fiquei feliz de ver a esposa e as filhas do lado dele, os filhos do lado dele, uma família fabulosa, linda. Eu fiquei tão feliz. E digo, não, eu falei com a minha esposa, ela falou assim, não, vamos sim, stop aí, vamos. Tentamos pegar um avião, nós moramos em Guarapuava, perto lá de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, para aquele lado lá, quem não conhece, e tem um voo, que há pouco tempo, não um tempo, depois da pandemia, da Azul, que vai daqui para Campinas, de Guarapuava a Campinas. E nós falamos primeiramente, vamos pegar esse voo até Campinas, depois alugamos um carro e aí me viram lá, né? Conheço aquela região. Mas não conseguimos passagem. Aí a coisa começou a ficar difícil. Eu tinha algumas outras coisas lá que tinha que resolver e comecei a conversar com o Beto. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho vontade de ir. Minha esposa teve um probleminha lá, neurológico, eu fiquei preocupado, fui para neurologista em Curitiba, fizemos os exames, estava bem. Aí eu mandei essa mensagem para o Roberto, estaremos com vocês aí, né? Então, eu agradeço mesmo ao presidente Statori e também ao Roberto, porque o que eu senti até agora aqui, lá em Araraquara, quando eu revi os amigos, né, os irmãos da igreja, pronto, está pago, tá? Nossa, eu vou voltar com as baterias carregadas para a nossa casa. Eu tenho certeza que a minha esposa e meu filho também, né? Mas eu falei assim para minha esposa, e para alguns irmãos lá em Araraquara, eu vou lá para São Carlos, um monte de gente que não vai me conhecer, também não conheço eles, 2 irmãos que eu só vou poder lembrar ou alguém me conhecer que tiver 45 anos para cima, né? Porque eu nem vou falar a minha idade, então, né? Mas faz 30 anos que eu fui embora daqui, né? Da região daqui, de Araraquara, de São Carlos, né? Então, para aqueles que eu
que não me conhece. Então, vou falar um pouquinho, né? Mas é bem rápido. Eu não quero falar tanto de mim, eu quero falar da alegria de poder servir e das bênçãos de poder servir na igreja. Mas minha história, bem rapidinho, eu casei com minha esposa em 1974, dezembro. Eu tinha me formado em medicina e procurei já há uns 6 meses atrás, andei 5.000 quilômetros, eu queria ir para norte do Paraná ou Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Eu não queria vir para São Paulo. Não, pensar, não, São Paulo é muito grande, eu quero entrar num lugar pequeno para trabalhar e tudo mais. Mas eu rodei todos os 5.000 quilômetros e era para estar num lugar, mas depois... Aí encontrei um colega em Araraquara que precisava de um cardiologista para trabalhar junto com ele. Eu vim embora para Araraquara, então, em Araraquara, em janeiro de 1975. Eu nunca tinha ouvido falar da igreja. Em agosto para setembro, em setembro, os missionários bateram a nossa porta. Eu estava muito bem, eu estava bem com a minha esposa, eu estava trabalhando, o meu trabalho estava, nesse pouco tempo que eu estava lá, estava bem satisfatório, eu não estava atrás de nada. Minha esposa, muito menos. Né? E aí, aqueles 2 elders, nós temos uma mensagem, querendo deixar com a família, 2 americanos. Eu estava com a carta do elder Toby, que tem uma carta dele, está amarela já, né? Ele contando essa experiência. Aí nós abrimos a nossa porta e quando eu comecei a ouvir aquilo, né, eu comecei a conhecer o plano do Senhor, os filhos dele nessa terra. Comecei a ouvir as promessas que ele estava oferecendo para mim, para minha esposa. Eu fiquei assim, nossa, eu nunca ouvi isso. Mas aquilo calou tão forte no meu coração que eu falei para ela, olha, querida, depois que eles foram embora, eu não sei se isso é verdade, mas nós precisamos saber. Porque se isso for verdade, é a coisa mais importante. Nada é mais importante que isso. Nós passamos por todos aqueles passos que vocês passaram, né? Oramos, jejuamos, a gente lia as escrituras, perguntava, os missionários, imprensava eles, mas nós fomos uns excelentes pesquisadores, porque tudo que os missionários pediam, nós fazíamos. Precisa orar, nós orávamos, precisa ler isso aqui, a gente lia. Bem, em novembro, nós nos batizamos, 9 de novembro de 1974. 9 de novembro agora, faz 45 anos que nós somos membros da igreja. Eu criei meus 4 filhos em Araraquara, tenho 2 meninos e 2 meninos. 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens fizeram missão, o mais velho em Porto Alegre do Norte, meu Fabrício está aqui, fez em Campinas, né? E 2 filhas. Temos 13 netos, 13 barulhentos netos. Né? Desses 13 eu tenho, felizmente, desses 13 eu tenho 10 deles que moram em Guarapuava, no Paraná. Né? Tem uma filha que mora no Canadá. A menorzinha da minha neta, meu netinho menor, nasceu no Canadá. Bem, muito bem. O Evangelho sempre foi uma bênção na minha vida. Sempre, sempre, sempre. E continua sendo. É a maior bênção que eu recebi na minha vida. É através do Evangelho que eu eduquei os meus filhos. Eu me sentia seguro em educar os meus filhos. Eu sempre me senti seguro por ter um profeta vivo na terra. E ouvir o profeta, quando eu tinha dúvida. E seguir os conselhos de um profeta vivo. Então, é este o Evangelho de Jesus Cristo na terra. E eu fui passando por experiências, aprendendo. Né? Mas é tão gratificante fazer parte desse Evangelho. Eu sou tão grato, imensamente grato, por aqueles irmãos que perseveraram no Evangelho. Eu conheço alguns aqui, né, que perseveraram no Evangelho, que passaram por provações, muitas provações, mas que persistiram no Evangelho.
Como sou grato pelos testemunhos que vocês, com muito cuidado, têm trabalhado em cima dele. Eu sou grato pela experiência desses grandes homens que estiveram falando aqui. Cada um, a sua maneira, o seu modo. Eu acho fantástico isso. O Senhor nos usar como instrumentos na mão dele para que a obra fosse adiante. Eu trabalhei com pessoas fantásticas nesse período. Homens que eu aprendi demais. Homens simples e alguns mais letrados. Mas eu aprendi com todos. Eu tive homens humildes do meu lado que me ensinaram tanto, mas tanto, que me ajudaram tanto, me ancoraram durante anos e anos. Então, eu não posso falar muito. Minha esposa sabe que a hora que começo a falar do Evangelho, eu fico tão animado, mas eu não devo falar muito. Então, a nossa história, né? Nossa história de união, quando começou? Eu fui chamado presidente Stark em 1985. Né? Aí nós tínhamos, São Carlos não pertencia a nossa Stark. Nós tínhamos Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Preto e Franca. E nós viajávamos para lá. Rio Preto era 180 quilômetros de Araraquara. E aí foi crescendo aquilo tudo, né? E Rio Preto, em 1900... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aí, esse aqui é o convite que talvez vocês tenham, né? É o convite da divisão para nosso estado. E vocês usaram essas informações aqui também. Eu tenho uns 5 deles em casa, né, para não perder. Eu tenho uns 5 deles lá. Aí, então, em 1986, Rio Preto cresceu e se tornou um distrito independente. E nós ficamos com Araraquara, Ribeirão Preto e Franca. Um ano depois, Ribeirão Preto cresceu tanto que formou uma estaca lá. E nessa hora que nós pedimos ajuda de São Carlos. Nós não poderíamos ter uma estaca só em Araraquara. Em 1986, então, saiu Rio Preto, saiu Ribeirão Preto, e aí nós tivemos de nos unir com vocês, né? Os santos daqui de São Carlos, né? Então, aí a nossa história começa quando? Em 1987, né? Então, em 1987, 3 alas em Araraquara, 2 alas em São Carlos, ala 1, ala 2, ala de Pirassununga, que eu encontrei alguns irmãos aqui, feliz, nossa, que alegria encontrar esses irmãos aqui. Foi uma unidade que a gente trabalhou tanto, mas que alegria mesmo, e saber do que é hoje, né? Que nós temos uma estaca lá em Pirassununga, né? Então, depois disso, então foi formada essa estaca, a estaca Araraquara. 3 alas, como falei, de Araraquara, 2 alas de São Carlos, a ala de Pirassununga e o ramo de Porto Ferreira. E começamos trabalhar nisso tudo, né? Então, nessa época, eu tinha como primeiro conselheiro o presidente Albérico, como segundo conselheiro o presidente Ginato, da Alto Ginato. O presidente Albérico, quando fugiu de mim, não sei se ele está aí. Está lá, homem, está lá. Ele andou viajando, a gente se encontrou um pouco, a gente contatou. Ele foi um homem que me ajudou demais, né? Ele de muitos talentos, um homem de muitos talentos, de visão das coisas, me ajudou demais. E o presidente Dalton, falando com eles, ele mandou um forte abraço para todos vocês, né? E estendeu o amor deles, que nós trabalhamos muito tempo juntos, né? Então, aconteceu um pouco depois que o presidente Albérico foi lá para o Canadá, para os estudos dele, e o irmão Justino foi o outro conselheiro da estaca, né? Sem dúvida, como a irmã Cida falou. Só fala para a irmã Cida sente uma falta da irmã regendo o coral. Não que a irmã não reja bem, mas a minha memória sempre é quando a gente vinha aqui em São Carlos e a irmã estava lá regendo o coral. E uma lembrança muito boa mesmo. Vocês sempre cantaram muito bem, né?
sempre cantaram muito bem. São Carlos sempre foi muito forte nisso, além de outras coisas. Muito bem. Aí o presidente Justino estava junto, nos ajudando. É um homem também que me ajudou tanto. Era um homem que sempre me apoiava, né? Homens muito bons. Eu tive a ajuda de tantas pessoas boas, né? E de vocês, né? O pai de vocês. Talvez muitos não estão aqui. Alguns irmãos que nos ajudaram tanto nessa obra não estão mais aqui na Terra, não. Então, além do véu, mas foram homens fantásticos, né? E como é bom servir. Se eu quero, posso dizer uma coisa para vocês, tem duas coisas que me mantêm na igreja esses 47 anos. É a frequência à igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja estar aqui a cada domingo na casa do Senhor. Eu preciso. Eu tenho, alguns irmãos estavam comentando, né, que alguns irmãos durante a pandemia, e algumas mulheres, né, que têm crianças pequenas, né, até minha nora falou lá também, a esposa Guilherme, fica muito bom ficar em casa, fazendo vem e segue, né, com as crianças aqui, eu fico mais próximo das minhas crianças, a gente ensina a eles, é realmente uma experiência muito boa. Aí um falava assim, também gostei dessa época. Aí eu falava, olha, eu sou a moda antiga, né, eu não tenho cabelo tão branco que nem o presidente Albert, mas sou bem mais antigo que ele, né? Mais antigo que ele. Mas eu sentia falta da igreja. Eu queria estar junto com os irmãos, né? Poder abraçar, poder pegar nos irmãos, poder olhar nos olhos, perguntar como é que estão as coisas, né? Muito bem. E aí, então, foi assim que aconteceu. Agora, um fato. Talvez não foi falado aqui, eu não sei, talvez foi falado, mas passou, né? Os irmãos São Carlos lembram de uma conferência que foi feita em 14 de novembro de 91, com Elvésio Martins. Nós já estávamos juntos. A gente fazia uma sessão da conferência lá em Araraquara, de manhã, e fazia uma sessão aqui, à tarde. E nós tivemos, sempre presidido pelo presidente Elvésio, e ele nos deu um desafio. Os irmãos lembram. E ele falou assim, vocês aceitam, num ano, eu quero fazer um desafio para vocês, em um ano dividir essa estaca e ter a estaca de São Carlos formada aqui em Araraquara lá? Isso, 14 de novembro de 91. E todos vocês que estavam lá. Sim, aceitamos. E nós fomos à luta. Né? Então, quando falaram aqui, eu não fiz nada. Quem fez foram vocês, nas suas unidades, nas suas alas. Foi um trabalho gigantesco de buscar, de batizar, de reativar as pessoas. Né? Então, foi um trabalho fantástico que vocês fizeram. Né? E alguns que não estão aqui, mas que trabalharam muito. Né? Muitas viagens para lá, viagens para cá. Esse que foi falado aqui, que nós chegamos... Quem fala que nós chegamos 2 horas da manhã? A irmã Cida, né? A irmã Cida, então. As nossas vidas, a gente extrapolava um pouco, isso não deve ser a norma da igreja, né? Mas nós tínhamos uma meta, nós precisávamos alcançar aquela meta. E a gente viajava muito. Pirassununga, lembro dos irmãos Pirassununga? Eu voltei para casa, junto com alguns irmãos, acho que o presidente, não sei se o presidente Alberto estava junto nessa época, mas o presidente Dalton, o Justino, eu não lembro muito bem, mas só sei que lá era muito longe para a gente, até voltar em Araraquara, eu cheguei em Araraquara 3h30 da manhã. Então, não é para me vangloriar, só dizer que o trabalho do Senhor precisava ser feito. E vocês fizeram isso. Não fui eu que fiz, foram vocês que fizeram. Porque nós tivemos um apoio enorme dos bispos, dos conselheiros, membros do conselho, e viajamos muito. Né? Essa é uma coisa que eu queria lembrar. E a outra coisa que eu queria falar, que não foi falado aqui, quando, um pouquinho antes,
quando nós fomos, eu e o presidente Alberto, nós fomos para São Paulo conversar com o irmão que era responsável por construção de capelas. Aquele irmão que era responsável por compra de terreno, construção de capelas. Tinha um termo lá atrás, 30 e poucos anos, mas não lembro direito qual era o termo. Departamento, DTA, departamento, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas é como se fosse o antigo representante do patrimônio que nós tínhamos na estaca. Mas é um homem que vinha, ele, logo abaixo da presidência de área, era ele, porque ele cuidava de todos os assuntos temporais da missão, da área. Né? E eu não tenho bem certeza, eu procurei, até falei com o presidente Nato, ele não lembra, não era ele, depois que eu descobri que foi o presidente Alberto comigo. E nós sentamos na frente desse homem, que ele foi mandado os formulários para a função da capela, todas aquelas coisas que tem o padrão, né? E sentamos com esse homem e falamos assim, olha, está aqui a construção da capela da ala 3, que é essa aqui, né? A ala 3 era aqui, né? Então, a ala 3, essa aqui. Aí ele olhou, tal. Ou era o irmão Osíris Cabral, mas eu tenho impressão, eu hoje falei com o irmão Donato, que tem uma memória muito boa lá, o irmão Donato da Araraquara, eu tinha a impressão que fosse o irmão Ulisses, né? Hoje, apóstolo, né? Aí sentamos na frente dele, ele olhou, tal. Bem, para isso que a ala 3 preenche hoje, número de sacerdócio, de sacramental, dízimo, dizimistas, etc, etc, todas as coisas, a capela que vocês podem ter direito é essa aqui. Nós falamos, não, mas não pode ser essa capela. Nós temos que fazer uma capela maior. Por quê? Porque vai ser uma estaca lá. Nós precisamos construir uma série de estacas. Ah, mas só aqui, esse é o padrão da igreja. Não tem como sair disso aí. Pensamos, tá bom, levantamos. Subimos para o presidente Alberto para o quarto andar. Lá que encontramos o presidente Hila. É um dos homens que nos ajudou tanto, irmãos. O amor que ele tem pela região Araraquara, ele fez missão aqui, né? Araraquara, essa região nossa é enorme. É um homem doce, um homem muito especial. É o pai da Sister Hila, né? Que é presidente geral das moças, acho que hoje foi de Socorro, conselheira, não sei bem, mas hoje é presidente geral das moças. Aí falou para ele, passamos lá e tal, mas é essa capela aqui, mas não dá, nós precisamos fazer uma certa estaca. Ele falou assim, mostrem aí para mim qual é o planejamento de vocês. Aí nós tínhamos tudo anotado, né? É assim, nós temos uma ala assim, nós temos esse crescimento assim, nós vamos, agora vai crescer, estancar, Pirassununga. Mostramos o plano. Ele olhou para mim e falou assim, para nós, o presidente Pérez também, bem, eu confio em vocês, que vocês vão trabalhar para que isso aconteça. Não, vai acontecer. Tá bom, então. Então, agora desçam lá novamente, eu vou autorizar essa capela para vocês. Aí descemos lá. Quando chegamos lá, os olhos do... Agora, não vamos dizer que é o Ulisses, mas acho que é o irmão Ulisses mesmo na época, né? Arregalou e disse, nossa, mas como é que vocês conseguiram isso? Tá? Só mostramos, mas não é para ganhar nada. Isso não é política, irmãos, entendeu? Não é dizer, nós vamos fazer isso. E o que adianta construir uma capela menor, depois pensar em estaca, aonde nós vamos acomodar os irmãos da estaca? As conferências de estaca? Muito bem, aí vocês sabem o que aconteceu. A capela é essa daqui. Essa daqui. Então, é só uma coisa que não foi apresentada aqui, que é alguma coisa nossa, que aconteceu lá atrás. Né? E depois desse desafio do Helder Martins, né, em 14 de novembro de 91, 15 de novembro de 92, nós dividimos a estaca. Essa bela estaca de São Carlos realmente aconteceu, junto com
eu lembro tudo, mas aí nós tínhamos aqui, em Araraquara, nós tínhamos ala 1, ala 2 e ala 3. Aí foi criado Vila Xavier, ala 4, ala 5 e o ramo de Matão. E aqui vocês tiveram ala 1, ala 2, ala 3, ala 4, Pirassununga, Porto Ferreira e São João do Boa Vista. É isso? Lembra? Tá. Espírito Santo do Pinhal. Então, aí formou-se a estaca. Né? Isso é bom ver o crescimento. Mas o crescimento, não esqueçamos jamais que o crescimento é para nos abençoar. É para abençoar as famílias. É para unir as famílias. É para que nós sejamos fortes. Né? E é essa experiência que passamos juntos. Eu, na verdade, como falei para os irmãos, eu conheci homens maravilhosos, fiéis, homens fiéis, bons, que apoiavam o trabalho, que apoiaram o trabalho. E por isso nós estamos unidos e nós conseguimos formar essa bela estaca de hoje, 30 anos. Muito bem. Então, irmãos, nós fomos muito, como falam em NEF, né? Nós fomos muito favorecidos pelo Senhor. Muito favorecidos pelo Senhor. Ele sempre esteve conosco. Enfrentamos grandes desafios. Nessa caminhada tivemos tristezas grandes que enfrentamos. Provas de fé, como foi falado aqui por presidente Breno. Grandes provas de fé. Mas vencemos. Né? Então, só duas coisinhas para encerrar, né? Eu queria falar, só dizer que nós acreditarmos no trabalho e no Senhor é muito importante. Né? Mas tem uma coisa que o presidente Uchtdorf falou, que eu posso falar bastante para as pessoas. Já repeti tantas vezes lá em Guarapuava. Ele diz assim num discurso que para mim me tocou bastante. Que nós cremos em Deus devido às coisas que conhecemos e sentimos em nossa mente e em nosso coração. Não devido às coisas que não conhecemos. Nós seguimos o Senhor pelas coisas que nós conhecemos e sabemos e sentimos. Pelas coisas conhecemos, sentimos em nossa mente e em nosso coração, que são verdadeiras, e não pelas coisas que não conhecemos. Queridos irmãos, nós não conhecemos muitas coisas, nós não sabemos muitas coisas, nós não compreendemos, às vezes, muitas coisas. Por que acontece na vida assim? Por que acontece daquela forma? Por que aconteceu? Por que uma família perde uma criança de acidente tão logo? Por que alguém tão jovem, com tanto vigor para trabalhar, é levado daqui? Nós compreendemos quando o Espírito nos toca e nos ensina, como ensinou para a Mancina. Por que o irmão Justi não está mais aqui? Mas nós não compreendemos tanta coisa na vida. Mas quando escolhemos acreditar e exercer fé, nossos olhos espirituais se abrem e nossa visão se amplia e passaremos a receber forças e esperança vindos do céu. É isso que nós precisamos, escolher acreditar. Escolher deixar que o Senhor prevaleça em nossa vida. Escolher continuar no caminho do convênio. Né? E aí as coisas virão. Os nossos olhos vão se abrir. Né? A nossa visão vai ser ampliada.
e nós vamos receber ajudas do céu. Quando escolhemos acreditar, vamos ao encontro da luz. Descobrimos a verdade e encontraremos paz. Eu quero testificar para os irmãos que eu fiz muitas vezes isso na minha vida, não compreender, mas escolher aceitar. Quando os missionários bateram na minha porta, há 47 anos atrás, na verdade, quando eu escolhi acreditar, eu me aproximei da luz. E eu descobri a verdade. Escolhendo acreditar. É a última experiência para encerrar mesmo. As conferências de jovens que nós fizemos, temos presentes que falam da conferência de jovens, é uma coisa espetacular, né? Quando você está junto ao jovem, quando ele expressa os testemunhos, a gente fica, não tem como não ser tocado pelo Espírito. Os irmãos levam os mais antigos ainda. E nós fizemos uma vez uma reunião, uma Dia Mundial das Moças. E nós enchemos os balões de gás hélio. As moças foram, nós fizemos em Araraquara também. Essa época nós não estávamos juntos aí. Mas vocês devem ter feito aqui. Nós fomos com um campo de aviação lá em Araraquara, enchemos os balões. E as moças deveriam escrever um bilhetinho, uma mensagem, e amarrar nos balões. Lembra disso? Dia Mundial das Moças. E era a mensagem. Qual era o propósito? Que ao balão perder o gás, ela ia baixar, cair, e alguém ia olhar aquele balão, ia pegar e via que estava uma mensagem lá dentro. E ela ia ler aquela mensagem, uma mensagem para fortalecer alguém. E lembro que uma jovem de algum local do Brasil escreveu assim: que nem tudo está perdido quando, no fundo do coração de um homem, é encontrado um fio de esperança. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Não perder a esperança. Porque nem tudo está perdido quando nós temos dentro de nós esse fio de esperança. Testifico, irmãos, que servir na igreja é uma bênção. É uma bênção servir na igreja. Nada mais nos fortalece do que estar na igreja cada domingo e servir na igreja. Mais uma vez, me sinto humilde por vocês terem feito esse trabalho grandioso. E de ver o potencial que vocês têm. E sou grato por poder estar com vocês. Grato mais uma vez pelo presidente e pelo irmão Beto ter me convidado para estar aqui. Obrigado mesmo. Jesus é o Cristo. A misericórdia e o amor dele podem nos alcançar em qualquer lugar que nós estejamos. Testifico dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.